Bem, meus amores, mais uma aula com o professor Mário José e hoje vamos falar de maneira especial, específica, né? Voltado para meus alunos do Colégio Brigadeiro, cuja orientação de estudo está apontando para nós falarmos de trabalhismo. O trabalhismo, ele é um fenômeno da chamada Era Vargas. Mas é muito importante a gente dar uma pincelada um pouco antes da Era Vargas. É claro que existem várias maneiras de nós abordarmos esse um pouco antes. Podia ser de uma maneira mais ampla, falando, por exemplo, da República da Espada, da República Velha, né, do primeiro período de República e todo o desenrolar dos acontecimentos que ocorreram no Brasil nesse primeiro período. Mas como as OEs, elas vão para o trabalhismo, mas eu achei importante, até para colaborar no caso do Enem, e também nada impede, né? A Secretaria de Educação não impede que a gente dê essa acrescentada no que eu acho muito importante também, tá? Então vamos lá, meus amores. Eu gosto muito de pontuar as coisas no ensino da história. Então a gente pega aí a história do Brasil, a gente trabalha com o quê? Vamos separar tudo direitinho. A gente trabalha primeiro período pré-colonial, que vai de 1500 a 1532 mais ou menos, onde a característica principal é o descobrimento em si do Brasil, né? Depois nós pegamos o período colonial, que é quando começa a colonização de fato do Brasil, que é de 1532 e vai até a chegada da família real ao Brasil, família real portuguesa, né? Já aí no século XIX. Por que vai até esse período? Porque a situação política muda muito nesse período com a chegada da família real, né? Nós temos aí praticamente a independência do Brasil. A gente trabalha a independência do Brasil aí em 1822, mas na verdade, antes, com a chegada da família real, o Brasil já mudava de status. Ele deixava de ser uma colônia e passava a ser um Reino Unido a Portugal e Algarves. Então, olha só, falamos, primeira parte, pré-colonial, depois Brasil colônia, depois Brasil Reino Unido, né? Até quando a independência do Brasil, 1822, aí o Brasil se torna um império. Aí chegamos nessa parte que nós vamos começar que é o que interessa agora, que é essa revisãozinha rápida sobre esse outro período do Brasil, que é o Brasil República, né? No Brasil República nós temos a primeira parte antes de mais nada, é muito importante destacar, até para entender mais lá na frente alguns fenômenos de acontecimentos que mudam governos no país, né? E alguns gostam de chamar de revolução, outros gostam de chamar de golpe, mas é aquilo. Toda vez que um governo democraticamente eleito é derrubado, né? Ele é derrubado aonde o povo fica, ou seja, não é um processo normal, isso é golpe, tá? Mas é bem verdade também que a gente vai ver que a república no Brasil, ela já nasce com golpe. Então a questão não é nem ser golpe ou não ser golpe, quando há interrupção de um movimento quando há a interrupção de um governo democraticamente eleito. A questão não é ser golpe ou não. A questão é o juízo de valor que se tem no Brasil sobre a questão do golpe, né? Nós celebramos a proclamação da República, celebramos um golpe, né? É um golpe que o Deodoro da Fonseca, o Exército, outra coisa é a relação das Forças Armadas com esse movimento golpista,
né? Mas nós celebramos, vê que nós celebramos a proclamação da República, né, de 1889, né? Tem várias celebrações, tudo, e é um golpe, né? Acabou sendo um golpe onde a família real, Dom Pedro II, foi deposto, né? Nesse curto período é o governo militar Deodoro da Fonseca quem acaba cumprindo o Floriano Peixoto. Então, esse primeiro período da República no Brasil nós chamamos de República da Espada, devido o governo ter sido exercido por militares, tá? Já no segundo momento, aí sim nós começamos a chamada República Velha, que ela é caracterizada pelo domínio das aristocracias rurais, tá? A chamada política café com leite, aonde há um arranjo muito bem feito, aonde são governos democráticos, só que eles sempre conseguem colocar como governantes as pessoas que representam as oligarquias cafeeiras. E como as principais oligarquias eram de Minas Gerais e São Paulo, tá? Sempre havia esse rodízio no cargo de presidência da República. Uma hora Minas Gerais, outra hora São Paulo. Por isso, política café com leite, tá? A minha pequenininha tá aparecendo um pouco aqui no canto do vídeo. A segunda parte, o professor, daqui a pouco, para o vídeo não ficar muito extenso, vou dar a segunda parte, que é a parte que mais interessa, né? Que é para saber como nós chegamos no trabalhismo. O que nós vemos aqui na República Velha? Nós vimos uma estratégia corrupta onde se havia, entre aspas, democracia, se haviam eleições, só que eram eleições fraudadas, que garantiam no poder sempre as oligarquias paulista ou mineira. E as oligarquias paulista e mineira garantiam o poder às autoridades da época, aos privilegiados da época, que era a aristocracia cafeeira. Tá? Próximo vídeo, continuo explicando melhor para vocês.